Meu amigo vascaíno, reviravolta? Pois é, depois de idas e vindas, o jogo entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu, referente ao segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca, pode acontecer no Maracanã. Laureano, como assim, se a própria Ferg simplesmente marcou o jogo para o estádio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda? Vou explicar. Ontem o governador Cláudio Castro veio a público, a palavra dele teve um peso muito grande aí nos bastidores, e a própria Ferg vê com bons olhos, até por questão aí de segurança, que esse jogo seja no Maracanã. A gente vai falar muito aqui também sobre situações envolvendo reforços no Vasco da Gama. E se tem jogador chegando já na janela aí doméstica em abril, existe jogador também que está deixando o Vasco da Gama agora na próxima janela. Portanto, eu peço a você encarecidamente para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like ou o seu dislike e ativar o sininho para que você possa ter ciência todas as vezes que a gente efetivamente colocar vídeo novo aqui no nosso canal. E pessoal, coloque atenção porque o dia começou muito quente. Amigos, essa situação do Maracanã está dando o que falar. Ontem, o consórcio Maracanã, a dupla Flamengo e Fluminense, se vitimizou, colocou uma desculpa ali tosca, dizendo que ainda estava analisando o pedido do Nova Iguaçu. Essa situação não caiu bem, porque o Nova Iguaçu tinha pedido desde segunda-feira para poder jogar no Maracanã. O Vasco da Gama, por sua vez, aguardou a situação. Acabou que o Nova Iguaçu, se vendo ali acuado, marcou o jogo por Raulino de Oliveira. Daí teve uma reviravolta muito grande, porque o governador do Rio de Janeiro, ali numa fala meramente política, para não perder votos de vascaínos, ele chegou e disse: olha, o Maracanã está liberado para qualquer time. Portanto, houve simplesmente ali uma intervenção estatal para que o jogo ocorresse no Maracanã. Daí, o que acontece é o seguinte: o Nova Iguaçu precisaria solicitar novamente o Maracanã ao consórcio Flamengo Fluminense, né, o consórcio Maracanã, para que simplesmente aí o Flamengo e o Fluminense liberasse essa situação. Eu entendo da seguinte forma, que o Vasco deveria ir à justiça, porque o regulamento ele foi simplesmente rasgado. Reza o documento, o regulamento do campeonato estadual do Rio de Janeiro, que o jogo só pode ser em dois estádios, ou no Engenhão ou no estádio do Maracanã. Não tem nada a ver com Raulino de Oliveira. A própria Ferg se manifestou hoje na parte da manhã, certo? Dizendo o seguinte: olha, por motivos de segurança, a gente prefere que esse jogo seja no Maracanã. Então o jogo pode sim acontecer no Maracanã. Notícia quente que sai agora na parte da manhã, confirmada aí pelo jornalista do UOL, Bruno Braz, tá bom? Bom, agora a gente fala aí sobre a questão envolvendo reforços, tá? Ontem a gente tomou conhecimento que infelizmente a gente deve ter um jogador deixando o Vasco da Gama, que se trata aí do Maicon. O Maicon tá com malas prontas
sim para deixar o Vasco da Gama na próxima janela. Realmente há um acordo ali de cavalheiros ali entre o Maicon, o presidente do Vitória, e o próprio Alexandre Matos. O Maicon fez essa solicitação para deixar o Vasco e o Vasco simplesmente vai liberar aí o Maicon porque não quer que o jogador fique aqui obrigado. Ou seja, o Vasco vai para a janela para contratar um jogador experiente para a zaga, pro lugar aí do Maicon, perfeito? Além disso, meus amigos, a gente tem novidades aí com relação ao setor de meio campo do Vasco da Gama, tá? Muitos falando aí sobre o nome do Marlon Freitas. Já disse para vocês que não tem nada com o Marlon Freitas. O Marlon Freitas está aí nos planos do Botafogo. O Marlon Freitas, inclusive, foi titular, jogou bem aí na classificação do Botafogo junto à equipe do Red Bull Bragantino pela Libertadores das Américas, e chance zero, tá, do Botafogo emprestar esse jogador para o Vasco da Gama com opção de compra. Situação que foi refutada pelo próprio John Textor, perfeito? Essa situação que saiu também de 27 milhões que o John Textor colocou aí na mesa, ainda que fosse verdade, o Vasco da Gama não iria colocar 27 milhões na mesa agora, certo? Agora, nessa janela de abril, nessa janela doméstica, em jogador nenhum, nem para atacante, porque há um entendimento interno aí que efetivamente a principal janela é para o meio do ano e o Vasco não poderia ficar descapitalizado. Há um entendimento, tá, que foi feito aí contratações e o Vasco gastou dinheiro para esse setor aí de volância, certo? No entanto, o Ramon Dias fez um pedido para que o Vasco fosse atrás do Gustavo Cuejá. O Gustavo Cuejá, que é um pedido especial do Ramon Dias, que vai ser atendido aí com todo carinho. O Gustavo Cuejá só não vai ser jogador do Vasco da Gama no meio do ano, tá? Se a 777 não colocar dinheiro na mesa, porque está tudo certo com o jogador, com o Ramon Dias. O próprio Emiliano tem mantido contato constante com ele, tá? E o próprio Al-Shabaab, essa situação, a informação que a gente teve ontem de que o Al-Shabaab não teria liberado o jogador é mentira, tá? A 777 não quis colocar o dinheiro na mesa. Depois que o Ramon Dias ameaçou internamente deixar o Vasco da Gama no meio do ano, a 777 estaria disposta a fazer essa situação. E sobre a situação ainda do Marlon Freitas, tá? Só para passar aqui para vocês aqui, se fosse para o Vasco trazer esse jogador, o Vasco tentaria o Gabriel do Internacional, que é um jogador mais barato que está livre aí no mercado. Agora a situação aí envolvendo o meio campo, por falar de Internacional, tá? A gente apurou, a 777 realmente tem interesse no Depena. Então essa contratação aí tem tudo para poder acontecer no meio do ano. Depena do Internacional. E para fechar a situação que veio agora na parte da manhã lá de São Paulo, tá? Tão logo o Campeonato Paulista acabe aí, situação do Breno Lopes com o Vasco da Gama tende a ser consolidada, porque o André Cury, empresário do jogador, vai dar preferência pro Vasco da Gama. O jogador está sem espaço. Palmeiras joga contra a Ponte, né, lá nas oitavas do campeonato, melhor, as quartas do Campeonato Paulista, né? Então, logo o campeonato acaba, o jogador deverá ser negociado, não continua lá no Palestra, perfeito? Essas foram as informações de mercado atualizada, a situação do Maracanã. Então, grandes reviravoltas aí com relação a essa situação toda. Agradeço pela sua atenção.
Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, aquele abraço.